Gente, aqui ao meu lado a mestre em administração, consultora empresarial Amiri Tawil vai falar com a gente a respeito de um problema que tem causado muita dor de cabeça em nós brasileiros, cidadãos, trabalhadores honestos. Acordamos cedo todo dia para trabalhar. Complicado. Crise. Acorda muito cedo para trabalhar quem está trabalhando, né? Porque o desemprego está aí. Muito alto. Vamos começar, Amiri, falando a respeito. Por que começou essa crise? Quando foi exatamente que ela começou? A gente pode datar, a gente pode dizer uma época e o porquê? Então, na verdade, algumas pessoas me perguntam por que a crise começou em 2014. E essa pergunta até me surpreende, porque na verdade a crise começou muito antes disso. O problema é que muitas vezes o reflexo do mercado, ele vem muito tempo depois. Cerca de 3 ou 4 anos depois, a gente sente o reflexo da crise que já existe ali nos indicadores. O que acontece é que a partir de 2009, com a crise que afetou muito fortemente os dois principais parceiros comerciais do Brasil, que eram Estados Unidos e Argentina, então a crise começou nos Estados Unidos e afetou fortemente a Argentina, os dois principais parceiros comerciais do Brasil. Atingidos esses países, o Brasil entra numa crise a partir de 2009. Então tem uma capa de um jornal, O Globo, de 2009, falando as indústrias estão demitindo, existe possibilidade de recessão, mas ninguém se atentou a isso, porque na verdade o comércio interno ele estava muito aquecido e a China veio e substituiu muito bem esses dois outros países em mercado externo. O que acontece é que quando a gente vende para a China, a gente não vende o mesmo produto que a gente vende para os Estados Unidos. Quando a gente vende para os Estados Unidos, a gente vende um produto pronto, que precisa de indústria. Então a gente vende os manufaturados. E quando a gente exporta para a China, a gente só exporta os produtos agrícolas, que não precisa de tanta mão de obra, principalmente mão de obra especializada. E aí vem desemprego, problemas da indústria. Então as indústrias de sapato, indústrias têxteis, né? As indústrias começaram a cair, pararem de exportar e tudo. E aí quando que as pessoas começaram a sentir o efeito? A partir de 2012. 3 anos depois dos índices, a gente começa a sentir na prática. Então não se pode dizer que tudo partiu a partir da crise política. Não, foi muito antes da crise política, né? Muito antes da crise política. A política não teve relação com o início da crise financeira. Não teve. Me fala uma coisa, e nos tempos atuais, como é que nós estamos aí? Essa crise está passando mesmo? Tá. Olha só, o pior da crise já passou. O pior da crise foi principalmente nos anos de 2015 e 2016. A partir agora do segundo semestre de 2017, a gente já vai começar a sentir um pouco esse retorno da economia. Quais os setores a gente vai começar a perceber que está um pouquinho melhor e aí a gente vai começar a sentir no nosso bolso também? A gente vai começar a perceber que o supermercado está mais lotado, a gente vai começar a perceber que os aeroportos estão mais lotados, que as pessoas estão começando a voltar a viajar, a voltar a investir. Isso iria voltar mais fortemente agora no segundo semestre de 2017. Mas alguns problemas que o Brasil teve também. Eu acredito que esse retorno ele não vai ser tão rápido e inicia agora no segundo semestre de 2017 e a gente vai sentir uma boa recuperação a partir de 2018. Você fala baseado nos índices. Nos índices, exatamente. Que são oficiais, que são oficiais. Feitos a partir de pesquisas. Os índices de inflação, que você pode buscar em qualquer site, todos os índices são iguais. Então, assim, por exemplo, se você pegar o índice de inflação de 2017 comparar com 2016, você vai ver que houve uma melhora. Só que lembra lá atrás que a gente só sentiu 3 anos depois? A gente só vai conseguir sentir mesmo que o Brasil saiu da crise mesmo a partir de 2020. Porque a gente ouve você falando a respeito dos índices e dessa melhora toda, mas a gente que está na rua todo dia, principalmente, aqui é Teixeira de Freitas, é extremo sul da Bahia, é divisa com o Espírito Santo, é passagem, é perto de local turístico. Nós vamos no supermercado, nós vamos no comércio, nós vamos em outras cidades e a crise
pareceu passar, não. Ainda não. Ela tá muito braba. Como Tá. fala na minha terra, lá em Pernambuco, a Cris tá muito braba. Tá. Olha, nós estamos vivendo os piores índices de desemprego do Brasil, da história desse país. Mas mesmo assim pode ser considerado que tá melhorando. A gente vai sentir essa melhora, principalmente a partir de 2018, e essa melhora ela vai vir com mais força ainda a partir de 2020. E para melhorar mesmo, o que vai depender? Olha, depende... De quem, de quê? Não dá pra dar muito nome aos bois assim, né? Depende de muita coisa, mas a gente depende principalmente do corte dos gastos públicos. O que a gente não pode é igual quando a gente tem uma casa. Se a gente tem uma casa e a gente gasta, aí vai ter uma hora que vai faltar dinheiro para comprar as coisas para dentro dessa casa. E é o que está acontecendo com o governo. Gastando. Então a gente precisa começar a cortar gastos do governo. Não só da população, né? Cortar gastos do governo de todas as esferas. Então, vão existir menos concursos públicos, eu acredito que sim, vai ter uma redução. Alguma estagnação de salários de carros públicos também, a gente vai ter uma estagnação. Não acredito em redução, acho muito difícil, porque aí já entra numa outra esfera.